Muito bem, já estamos de volta. Vamos com tudo nesse assunto tão importante para os pais. Se a gente quer crianças felizes, os pais e cuidadores, os responsáveis precisam estar junto com os filhos e aprendendo a melhor maneira de cuidar e educá-los. Bom, um dos maiores desafios de ter filhos é o processo de criação e educação. Muitos pais, ao se depararem com a responsabilidade gigantesca que é educar uma criança, ficam em dúvida sobre como agir ou sobre qual é a melhor maneira de construir uma relação positiva com os filhos. Só que na prática, por mais que se esforcem, os pais também cometem alguns equívocos. No entanto, esses erros devem servir para reflexão, para que, a partir disso, mudem o que precisa ser mudado e aprendam a disciplinar os filhos de uma maneira mais efetiva e saudável. E olha, para nos ajudar nessa tarefa, hoje vamos conversar com o nosso amigo psiquiatra, Dr. César Vasconcelos. Dr. César, tudo bem? Que bom tê-lo aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Agora nesse espaço aqui do segundo bloco, na verdade, falando com os pais sobre crianças que podem ser a alegria completa da nossa vida. Obrigada, Dr. César. Teru, obrigado por convidar para esse bloco especial, né? E realmente é muito prazer que eu tenho, porque eu gosto muito de criança, então tenho filhos, tenho netos, e é uma satisfação compartilhar com o público de casa algumas ideias sobre a educação de filhos. Com certeza. Bom, eu acho que nada mais importante do que a gente tentar redefinir o papel dos pais no ensino dos filhos, porque hoje em dia muitas coisas foram desconstruídas, algumas coisas até foram necessárias, né? Mas o papel dos pais talvez precisa de um novo rumo, um rumo mais seguro. Qual é o papel dos pais no ensino dos filhos, Dr. César? Olha, essa pergunta é boa porque os pais modernos, vamos dizer assim, que os dois trabalham fora e às vezes um trabalha horário extra, às vezes deixa na mão de babá ou na mão de professor na escola integral. Enfim, é muito importante que papai e mamãe entendam que a educação desses filhos, a educação no sentido psicológico, comportamental, emocional, precisa ser praticada pelo pai e pela mãe, né? Mesmo que um esteja mais ocupado, mas os dois têm que entrar em ação, porque a criança precisa do pai e da mãe, porque cada um tem uma maneira de demonstrar o carinho, tem uma maneira específica daquele gênero que vai ser necessário para essa criança, que é o filho. Então, realmente, primeiro de tudo é isso, os pais, os dois. Às vezes tem alguns pais, não, é negócio de criação de filho é com a mãe que sabe disso. Não é mesmo, é o pai e a mãe. Eu até perguntei sobre isso porque hoje em dia está tudo tão relativo, né? Mas as crianças são mais felizes quando elas têm disciplina, quando elas têm um caminho conhecido para seguir, do que ficar tudo à vontade, tudo pode. Os pais são mais amigos dos filhos do que guias, né? Do que educadores. Então, realmente, o pai tem um papel a exercer que ele precisa exercer com sabedoria. Exatamente. Realmente a maneira mais atual dos pais educar os filhos talvez, não sei, pode ser até por questão de culpa do passado, né? Talvez tenha tido uma educação lá no seu passado meio ditatorial ou muito super conservadora, então eles meio que liberam e podem sentir culpa de colocar limites, de exercer o devido autoridade, e às vezes a conduta hoje mais comum é de que as crianças ficam meio que aumentadas dentro de casa, meio como se fossem os donos, né, do cenário, e os pais se submetem a essas crianças, né? Mas isso é uma coisa que não pode acontecer, porque não vai ser bom para essas crianças, né? As crianças precisam do pai e da mãe e precisam da autoridade desses pais para construir a sua estrutura de personalidade e o preparo para viver lá na frente na sociedade. Legal, depois eu quero aprofundar um pouquinho mais essa conversa contigo sobre os pais exercerem autoridade. Agora, será que os pais conseguem ou deveriam preparar os filhos para receberem educação, Dr. César? Sim, na verdade, viu, Teru, esse preparo já é quando está na barriga da mãe, né? A mãe já precisa desenvolver, e o pai também, a ideia, né, a cognição, o raciocínio de que está vindo uma criança e que eles têm uma responsabilidade para educar essa criança
em vários sentidos, nessa palavra educação, e então esse preparo já é desde pequeno. Tem uma autora que eu gosto muito dela, costumo citar aí nos meus programas, na minha parte aí no bloco 3, de que essa autora Ellen White, ela fala assim que as crianças precisam aprender, por exemplo, o autodomínio desde que são bebês, né? Essa questão de ficar chorando no bercinho, a mãe vai lá, qualquer chorinho já está pegando colo e tal. Então, o preparo para a educação dessas crianças é desde sempre, desde que a criança já está na barriga da mãe, logo que nasceu, essa criança vai precisando ter a intervenção do pai e da mãe. E também tem uma questão psicológica que a criança ela tem uma simbiose com a mãe, quando é bebezinho, né? Certo. Então, ela não sabe separar ainda, claro, o raciocínio foi desenvolvido, né, na cognição, então não sabe separar o que é ela, o que é a mãe, o que é o seio da mãe. Então chega vai amadurecendo um pouquinho, aí quando entra o pai, ela começa a perceber que tem uma outra pessoa na jogada, então aí começa o desenvolvimento neurológico e psicológico de que ela é uma pessoa distinta da mãe, porque está entrando uma terceira, quem é essa terceira é o pai, e aí começa a construção da individualidade dela. Doutor, hoje em dia os pais têm muita dificuldade sobre a questão da disciplina com os filhos. Existe uma maneira mais assertiva? De disciplinar? Sim, a maneira assertiva de disciplinar é a combinação, que realmente não é muito fácil a gente acertar isso, né? É a combinação entre a própria disciplina, a colocação de limites, né? E o afeto, né? Então, a maneira mais assertiva de educar as crianças é quando os pais, o pai e a mãe, conseguem ter essa combinação. Então, por exemplo, está na hora de tomar banho, então é a hora realmente de tomar banho, não tem outra hora, e a criança está brincando e ela quer brincar um pouco mais, quero brincar, não quero tomar banho agora e tal. Então, como que a mãe vai fazer, o pai vai fazer? Segura a mãozinha, não, vamos sim, com amor, com afeto, não com raiva, né? Mesmo que a criança faça um pouquinho de pirraça ali, mas segura a mãozinha com firmeza, sem machucar, e vai levando a criança para o banheiro e usando frases afetivas. O que são frases afetivas nesse contexto? Não, o banho vai ser gostoso, e água quentinha, e aquele sabonete cheiroso. E a criança, eu quero brincar. Não, vamos lá com a mamãe. Então, ela vai levando a criança com firmeza, né? Mas sem agressão e com afeto ao mesmo tempo. Então, a criança vai aprendendo, né, que realmente quem manda em casa é o pai e a mãe. Agora, a dinâmica fica um pouco mais interessante quando tem mais de um filho em casa. Cada filho reage de um jeito. E para isso eu sei que você separou aqui alguns conselhos dessa autora americana Ellen White, né, doutor César? Olha aí a primeira. Aí fala, as crianças têm temperamentos diferentes e nem sempre os pais podem aplicar a cada uma a mesma maneira de disciplina. Esse texto é excelente, esse texto trabalho científico sério, fala exatamente disso. As crianças, filhas de mesmos pais biológicos, até gêmeos, viu, Teru? Crianças gêmeas univitelinas. Por exemplo, eu tenho o meu irmão mais novo, tem 2 filhas gêmeas, né? Carolina e Letícia, são gêmeas univitelinas, mas uma tem um temperamento diferente da outra, né? Então, os pais precisam perceber isso, de que cada criança tem uma individualidade, cada criança tem um perfil de comportamento, uma introvertida, outra extrovertida, uma confronta mais, outra baixa a cabecinha mais. Por isso que pai e mãe, não, eu trato meus filhos tudo igual. Ei, alô, cuidado com isso, porque eles não são iguais. Então, as crianças precisam de disciplina, de conversa, de afeto, de forma diferente, porque elas são diferentes. Muito legal pensar sobre isso. O juízo ali, o pai como juiz, tem que exercer justiça entre todos, mas ele precisa ter essa sensibilidade para ver como um reage. Não vai ser sempre a maneira que o outro vai reagir, ele precisa lidar e até usar isso a favor da educação. Agora, doutor, a Bíblia e Ellen White tem outros conselhos interessantes que eu acho que vale a pena a gente trazer hoje aqui, que eu queria que você comentasse. Olha esse próximo. Algumas crianças necessitam mais atenção do que outras. Exatamente. É um complemento do que eu estava falando antes, né? Porque algumas crianças, elas são mais sensíveis do que outras. Então, por exemplo, eu pego meus 2 netinhos como exemplo, filho da minha filha Thaís, né?
O Vinícius, que é o mais velho, é mais sensível, mais afetivo, mais não mais afetivo no sentido de ser carinhoso, mas mais sentido, tem uma sensibilidade maior para questões de afeto. Já o Theozinho, que é o mais novo, vai fazer 3 anos, ele é mais safo, vamos dizer assim. Ele ele parece que consegue administrar melhor algumas coisinhas assim do vovô, da vovó, da mamãe e do papai. Então, realmente, essa sensibilidade é diferente. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de construção da dinâmica, do processo mental, da dinâmica afetiva dessa criança, né? Então, realmente, elas, por serem diferentes, precisam de uma atitude diferente do pai e da mãe. É verdade. A Bíblia tem outros conselhos para a gente, porque em meio a um mundo tão relativista, disciplinar, corrigir e conduzir a criança talvez tenha ficado uma ideia errada, mas a Bíblia é segura nesse aspecto também, né? Sim, a Bíblia é segura, né? Por exemplo, ali em Efésios capítulo 6, na carta de Paulo, no versículo 4, Efésios 6:4, pais não irritem seus filhos. É bem interessante, isso é extremamente científico, né? Porque irritar os filhos é uma forma de abuso, né? E os abusos praticados com as crianças trazem repercussões complicadas para a estrutura da personalidade delas e até para a vida futura delas, né? Então a Bíblia está correta, perfeitamente isso aí, né? Não irritar as crianças, porque pode causar, dependendo do perfil dessa criança, vai causar ou uma tristeza ou uma autoestima baixa, né? Ou então vai causar uma revolta, uma rebeldia. E a Bíblia ainda complementa lá em Colossenses, parece até que está parafraseando lá Efésios. E vós, pais, não irritem seus filhos para que eles não percam o ânimo. Olha, esse conselho está mais completo ainda. É mais completo. E aí, inclusive, porque, veja bem, quando a gente pensa em termos de depressão, que criança também tem depressão, jovem também tem depressão, não só adultos, no núcleo do pensamento depressivo está o desânimo, está a desesperança, está a sensação de que não tem saída aquele sofrimento que a pessoa está tendo. Então, esse conselho bíblico é altamente científico e diz realmente, porque quando os pais têm uma conduta muito abusiva com as crianças, elas podem perder o ânimo. E perder o ânimo significa perder a vontade de viver, perder a expectativa de que pode ter uma coisa positiva na vida delas, e isso pode ser uma base para um quadro depressivo na infância. Pois é, olha, durante a nossa vida a gente vai, parece que colecionando atitudes que a gente recebe, principalmente a criança, né, que é aquela página em branco que vai recebendo influência, que vai recebendo sugestões, às vezes aquelas sugestões nem faladas, mas é o exemplo que os pais vão dando, ou o acolhimento ou a falta dele. E a gente preparou aqui, doutor César, um joguinho, né? Pac-Man, come, para a gente exemplificar, eu queria que você ajudasse a gente comentando como algumas atitudes podem gerar impactos positivos ou negativos. E como é que a gente pode conduzir a criança para que ela tenha uma boa saúde emocional? Olha só, então ao longo da vida, ela vai aprendendo e ela pode ou receber críticas frequentes quando errar, ou receber um apoio emocional. Então, sabe que as crianças que são criticadas frequentemente, elas começam a introjetar a ideia de que elas são aquilo que está sendo dito para ela. Por exemplo, se uma criança um pouquinho mais distraída e entorna o copo lá do seu suco na mesa com alguma frequência, talvez uma criança mais distraída mesmo, então, e a mãe ou o pai entra com bombardeio de crítica, você é desastrada, você não presta atenção, você não sei o que e tal, ela começa a acreditar que é verdade aquilo, embora não seja verdade aquilo, ela não é aquela pessoa com essa característica negativa, ela apenas teve uma distração em algum momento ali, então, até porque, por exemplo, nós pais temos que ajudar as crianças pequenas a quando colocar o copo do lado do bracinho dela, coloca na frente, né? Então a gente ajuda com isso. E é interessante que ela vai carregando, né, essas falas. Então, se ela recebe crítica, ela bota isso na bagagem e segue vida. Caso ela receba um apoio emocional, ela também vai seguindo. Só que ela vai ser uma criança com muito mais chance de vitória, né, em todos os sentidos. Exatamente, porque então quando a criança fizer uma coisa que realmente foi uma coisa errada, enfim, então ao invés de criticar, você isso, você fez aquilo, eu digo assim, ó querida, você é uma pessoa muito legal, olha filhinha, mamãe ama muito você, mas isso que você fez não foi legal, vamos consertar? Então a observação que o pai e a mãe fazem não é sobre a pessoa da criança, é o que a criança fez. Ótimo. Então ela protege
criança. Você é legal, mamãe ama você, mas isso não foi legal. Entendi. Uma outra coisa também que tem pegado bastante na rotina de pais e filhos, doutor César, é o tempo. Realmente, a gente tem muitas invenções para economizar tempo, mas a gente parece que anda cada vez com menos tempo disponível, né? E a questão do tempo realmente é meio complicado, os pais que têm trabalho fora, enfim. Mas olha, a qualidade do tempo, ela é muito importante, não é mais do que a quantidade, mas é, a qualidade, ou seja, quando você tiver, se você é pai e mãe tem pouco tempo com essa criança, o tempo que você tiver, e tem que ter algum, tem nem que seja 10 minutos, né, ao dia, você mergulha com essa criança, esse é um macete, né? Você vai brincar com ela naquele momento ali. Então você entra naquela brincadeira, entra naquela conversa, não contar uma história, você e ela. Então essa determinação sua de estar com aquela criança vai ajudar para que ela se sinta amada. O papai está comigo, a mamãe está comigo. Legal. E é uma forma de passar o tempo bem, né? Doutor César, também um erro muito comum que a gente precisa evitar como pai é a comparação, se não entre os filhos com os amigos, os primos. Esse é um hábito que pode realmente danificar a saúde emocional de qualquer criança, né? Com certeza. Eu até, inclusive, estou fazendo agora um curso online na USP, Universidade de São Paulo, sobre essa questão de virtudes e o comportamento humano, a gratidão, etc. E outro dia eu estava assistindo uma aula muito boa de um professor da USP que ele falava assim, a frase que ele usou foi assim: comparar é fatal, né? Então não compare, acho que por que não se deve comparar uma criança com a outra, né? O teu primo faz, por que você não faz? Bom, de repente o primo consegue ser bom numa coisa, mas é péssimo na outra, que teu filho é melhor, né? Então comparação é uma coisa infeliz porque as crianças são diferentes, como eu já falei antes, né? Então é Então preciso valorizar o esforço individual aí, né? Exatamente, e valorizar o esforço individual e também dentro daquilo que a criança consegue fazer, depende da idade dessa criança, né? Sim. Doutor César, olha, o nosso caminho segue aqui na vida, também os pais erram quando dão tudo o que a criança pede. Não é legal, por quê? Não é legal. As crianças não se tornam mais felizes quando elas ganham tudo o que elas querem, porque isso não é uma coisa da realidade da vida. Quando elas ficarem adolescentes, ou quando for para a universidade, ou começar a trabalhar, a empresa, o senhor não vai dar tudo o que elas querem, né? E também, em função até da questão espiritual, as crianças, infelizmente, já nascem com egoísmo, né? Que é uma questão que a Bíblia explica sobre a natureza pecaminosa. Então, o egoísmo, se for incentivado por dar tudo o que elas querem, vai ser um desastre para a vida delas, né? Porque realmente o egoísmo é uma coisa que atrapalha a nossa vida. Portanto, é importante pensar nisso. Mesmo quando você diz não para a criança não comprar esse brinquedo, aquele tênis ou aquele celular e tal, elas vão ter que esperar o momento, a condição financeira. Não se preocupe, elas não vão ficar infelizes por causa desse limite da realidade. Certo. Né? Importante. Doutor César, também o castigo, a disciplina, embora seja muito útil e necessário, um castigo longo ele vai perder o efeito disciplinar aqui, não é? Dependendo da idade da criança, o castigo tem que ser mais imediato. Por exemplo, criança 3, 4, 5 aninhos, e ela fez uma besteira lá, qualquer coisa, que você precisa colocar uma disciplina, então não vai funcionar assim. Olha, vamos supor que hoje então seja terça-feira. Então amanhã, ou não, na semana que vem você tinha aquele aniversário, você não vai. Ou na segunda-feira que vem que papai ia passar no shopping, não, porque a criança não tem ela tem que ser uma coisa mais imediata. Olha, você fez essa pirraça aqui, não foi legal, você é legal, mas não foi, então agora você não vai ver aquele desenho que você tinha pedido, vamos esperar um pouquinho e mamãe depois deixa você ver, entendeu? Então depende da idade, tem que ser uma disciplina mais imediata ou não. Doutor César, para uma boa saúde emocional também é importantíssimo compartilhar, ensinar a criança a pensar no outro, a repartir o que ela tem. Por quê? Exatamente, é uma vitória sobre egoísmo, né? É uma vitória sobre esse exclusivismo, né? Uma vitória, os pais vão ensinar a criança de que a felicidade na vida, faz parte da felicidade na vida, compartilhar, né? Porque nós não fomos criados por Deus para competir, mas para compartilhar.
Então, e o ser humano se torna mais feliz quando ele compartilha, né? Quando ele dá, do que quando ele fica só recebendo. Então, isso é um grande ensinamento que se deve fazer desde que a criança é pequenininha para o futuro da felicidade dela. Com certeza, gente. Olha, o caminho para boa saúde mental, ele é construído pouco a pouco, passo a passo, vitória após vitória e aprendizado com os erros também. É importante refletir sobre quando a gente erra para que a gente não repita os mesmos erros. Doutor César, queria a última pergunta aqui. Pais que talvez tiveram traumas de criação, que tiveram problemas com criação defasada, também podem repetir os mesmos erros com os filhos? Como evitar esse problema? Ótima pergunta, Teru. Realmente, essa é a coisa mais comum de acontecer, né? Porque a gente vai repetir com nossos filhos as coisas boas e as coisas ruins que a gente viu lá na família de origem com nossos pais. Então, assim que o pai e a mãe perceber, né, cada um perceber que está repetindo com seu filho, com a sua filha, o que foi feito de ruim e que você não gostava quando seu pai ou sua mãe faziam, quando perceber, este é o momento de tomar uma decisão de não vou fazer isso. Então a pessoa vai ter que ter, o pai e a mãe vai ter que lutar consigo mesmo para não repetir, porque as crianças, nossos filhos, não têm culpa do que nós sofremos lá atrás, né? E tem que tomar cuidado também de não ir para o outro extremo, né? Porque encontrar o equilíbrio talvez seja a chave. Exatamente. Então, isso depende da percepção. Então, a partir do momento que a pessoa percebe ou recebe o feedback de alguém diz, você está fazendo com teu filho, lembra que você falou que seu pai fazia e você não gostava? Então tem que ser humilde para aceitar que está errando e tomar uma decisão de corrigir. Isso é plenamente corrigível, né? Desde que a pessoa perceba e tenha boa disposição de ter uma atitude diferente e melhor. Tá certo, doutor César, muito obrigada pela nossa conversa aqui no Vida e Saúde hoje. Eu te espero muito em breve com mais claramente aqui no programa também, tá? Tá bom, Teru, um abraço para você e para todos de casa aí. Bom, olha, você sabe que aqui no Vida e Saúde estamos celebrando aqui no mês de outubro, junto com a gravadora Novo Tempo, o mês especial das crianças. E olha, só nesse mês você tem 50% de desconto em todos os produtos infantis. Tem DVDs, tem Tia Cecel, tem Aventuras dos Amigos e Heróis, tem mochilas, tem muita coisa boa para você que gosta, que tem criança que gosta de ter material de qualidade aí. Uma grande novidade é A Minha Vida é uma Viagem para colorir, para você levar aí para casa. Então aproveite e liga aqui pra gente. Um livro de histórias que você mais gosta de contar, para agora você também se divertir, é esse da Minha Vida é uma Viagem. Bom, escuta o seu coração e acesse agora mesmo novotempo.com/gravadora. E se você preferir, você também pode ligar para cá, 0300 789 1111. Nosso WhatsApp é 12 98100 4302. E no próximo bloco é hora de brincar e se exercitar com a professora Ellen Moreira e a Juju, que interpreta a Clarinha no programa da Tia Cecel. Ainda vamos fazer uma receita divertida para toda a família. É a paleta colorida. Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.